Eles podem orar igual a você, mas eles não podem orar mais do que você. E não é uma competição. É uma questão de sacerdócio. Eles podem jejuar igual a você, mas eles não podem jejuar mais do que você. Porque eles têm que olhar para o pai deles, eles têm que ter orgulho do pai deles. Eles têm que saber que aqui dentro tem um cara que ora, tem um cara que busca a palavra. Porque o foco aqui é na nossa responsabilidade como homem, como líder, provedor espiritual, que deve guiar a família na palavra de Deus, como exemplo e não com autoritarismo, mas com humildade e serviço. De novo, Jesus disse: aquele que quer ser. Bom, boa noite. Muito bom estar com vocês aqui e agradecer, já de antemão, pastor Antônio, por conceder aqui o púlpito. É muita responsabilidade, mas ao mesmo tempo agradeço o convite ao pastor Marcondes, agradecer ao Edilon, que foi me buscar lá em Goiânia, no aeroporto, foi com o filhinho lá, com o Jonas, aí conheci a Ângela, conheci a Maria Luísa, a filha também, conheci o Ricardo lá também, conheci a Cristiane, conheci a Helena, a filhinha também, e alguns vizinhos que foram ali, nessa tarde de hoje. Obrigado, querido. E conheci a galera aqui da igreja quando cheguei, fui muito bem recepcionado e muito feliz por isso. Eu sou natural lá de Campinas, sou da Igreja do Nazareno, estou há 55 anos nessa igreja, e muito feliz por ter uma igreja onde eu possa adorar a Deus, onde eu possa cultuar a Deus, onde eu possa levar meus filhos, minha esposa, meus netos. O pastor Antônio está dando goleada em mim, está com 6 netos, já estou com só 2. Mas eu vou chegar lá, pastor, devagarzinho, estou pressionando o meu genro lá, vamos ver. Ele está querendo botar a mão no meu bolso, meu genro, mas se não me der neto, não vai botar não. Falei para ele: se vira aí, irmão, dá um jeito. E cresci, na Igreja do Nazareno. Eu trabalhei como auxiliar de topografia, então nós medimos fazendas. Eu tenho irmãos gêmeos, nós somos uma família de 9 filhos, nós perdemos um agora 5 anos atrás, o Eli, 6 mulheres e 3 homens, Raquel, Agar, Sara, Esther, Noemi, Maria Luísa, Eli Carlos, Silas e Paulo Antônio. Acho que meu pai gostava de Deus, viu? Acho que ele tinha um bom relacionamento com Deus, porque ele botou o nome na família toda e fazia levantar de madrugada para orar, deixou esse legado para a gente, acordar de madrugada para orar. Eu tinha que descer do beliche. O pessoal mais novo não sabe o que é beliche, ou aqui é beliche também que fala, aquela cama dupla. Eu tinha que descer lá, e aí aprendi a desviar das cotoveladas, porque eu dormia, aí o velho: acorda aí, menino, que história é essa? E cantar hino da harpa, desde criança. Mas hoje eu vejo a importância disso. Eu vi como é que ele chama que estava aqui na frente? Ele, o Lourenço. Vi o Lourenço aqui na frente, já recebendo o legado do pai, recebendo o legado da igreja, a importância de ser um bravo também na direção de Deus. E, como eu falava, eu medi fazenda, as fazendas do Abílio Diniz, da fazenda do dono do Pão de Açúcar, fazenda Bombril, nós que medimos as fazendas todas lá. Depois eu fui vender samambaia e avenca, ia no barranco, tirava a samambaia do barranco, tirava a avenca, ia no mercado, comprava o vaso, a correntinha, saía vendendo. Aí passava um cara lá e deixava 14 queijos com a gente. E a gente saía vendendo queijo, eu e meu irmão. Ele dava um queijo para a gente, antes de sair a gente já comia o nosso, e depois saía para vender os outros. E com o estômago vazio não dá para caminhar, E aí saímos vendendo queijo. Depois eu fui ser auxiliar, fui ser office boy na De Pascoal. Tem De Pascoal para cá, não? Para esses lados? Não tem, uma empresa de pneus e conserto de carro. E aí fui ser office boy lá na De Pascoal. Depois é que eu fui jogar futebol amador, fui para São Paulo. Depois eu fui ser jogador profissional, técnico.
Hoje eu trabalho na ESPN, sou comentarista esportivo na ESPN, trabalho com o setor elétrico também de energia, né? Sou palestrante, sou pastor local na Igreja do Nazareno, lá em Campinas. Aí meu filho mais novo falou assim: ô pai, você não vai parar de trabalhar nunca, não? Eu falei: ô filho, o único que eu conheço que ganhou dinheiro andando para trás foi o Michael Jackson. Eu falei: já morreu. E nós temos que caminhar para frente, filho, não tem outro jeito. E nós temos um trabalho na África hoje, nós temos um trabalho em Burkina Faso, nós temos 2 trabalhos em Moçambique, nós estamos construindo uma escola em Moçambique, já está quase pronta, com o pessoal da Turma da Mônica, do Maurício de Souza. A gente fez esse gibi aqui, que é o gibi do cristão, para tirar as nossas crianças do telefone celular, para que elas não fiquem tanto ali. É um gibi de coleção. Então esse aqui é o primeiro, chama Silas e os Amigos de Jesus. Eu já deixei com o Edilon, para que ele mostre para o líder de vida infantil aqui da igreja, e se assim entender, a gente vai mandar para vocês aqui. Vai ser um presente meu aqui para as crianças. São 12, Sansão, Davi, José, Esther, assim, todas as histórias sempre com ensinamento. Esse primeiro aqui, vale a pena obedecer. O segundo é sobre Sansão mesmo, de onde vem a força. E alguém falou aqui, que a nossa força vem de Deus. E eu escrevi um livro. Eu escrevi um livro que chama Além do Sucesso, 1 em 1 milhão. Pastor Antônio, em cada 1 milhão de habitantes do planeta, tem a chance de jogar pela seleção do seu país numa Copa do Mundo. 1 em 1 milhão. E eu escrevi esse livro aqui, o Neto, que é comentarista na Bandeirantes. Você jogou contra o Neto, Reginaldo? Jogou contra, né? E o Neto, a gente joga na seleção brasileira de Masters, ou seja, eu estou atravessando a minha existência jogando pela seleção brasileira. Joguei pela seleção de sub-20, depois joguei pela seleção principal, e agora estou jogando pela seleção de Masters. E eu acredito, no profundo do meu coração, que Deus permitiu que tudo isso acontecesse, simplesmente para que eu pudesse estar aqui hoje, para que eu pudesse falar do amor dele para nós aqui. Porque quando Deus fala, primeiro ele fala para a gente, aí depois ele fala. E o Neto falou assim para mim: você vai lançar um livro, né? Ele me segue nas minhas redes sociais. Eu falei: vou. Ele falou: que dia que vai ser? Eu falei: vai ser dia 5 de agosto, foi do ano retrasado agora, né? E aí ele falou: e onde vai ser? Eu falei: vai ser no Morumbi. Ele falou: que horas? Eu falei: às 7 da noite. Ele falou: não, primeiro você vai lançar ele lá no meu programa, nos Donos da Bola. E se você depois entrar pelo YouTube, você coloca lá os Donos da Bola, Silas e Neto, vai ter o dia aqui. Aí eu peguei e falei: deixa eu pedir autorização na ESPN, né? Se a ESPN me autorizar, eles me autorizaram. E aí fui. Geralmente, quando um apresentador de TV, quem mexe com mídia aqui, sabe o quanto custa 1 minuto na televisão. Os pastores sabem também, porque hoje os cultos são transmitidos, e é muito dinheiro. E aí eles te dão uns 2 minutos no máximo, te chamam ali, mostram o livro e tal. O Neto me levou, fui lá, era 1h da tarde, eu acho que começava o programa, ou meio-dia. Ele ficou 1h30 com o livro nas mãos, falando do livro. Ele deu um livro para o Veloso segurar, deu um livro para o Souza segurar. Eu fiquei com o livro nas mãos, ele colocou um livro num lugar alto assim, e falou 1h30 sobre o livro. Nós jogamos na seleção de base juntos, o Neto e eu, nós jogamos no São Paulo juntos, fomos campeões no São Paulo juntos. Mas por que eu estou falando isso? Porque quando você ama, quando você serve, quando você segue a Deus, a palavra de Deus diz assim, que o coração do rei está nas mãos de Deus, e ele, Deus, inclina o coração do rei para onde ele quer. O Neto ali, naquele momento, era o rei. E Deus inclinou o coração dele na minha direção. Ele fez uma propaganda do livro. O pessoal da Editora Vida, com quem a gente fez o livro, falou para mim: Silas, se a gente tivesse que pagar por esse espaço, seria, no mínimo, R$500 mil. $100 mil aproximadamente, no mínimo, se a gente tivesse que fazer isso. E o livro está ali. Eu trouxe
a gente usa isso para os trabalhos que a gente tem lá fora. Eu sei que muita gente não me viu jogar. Uma galera que hoje foi lá na casa da Ângela e do Edilon, alguns lembravam, os que não são São Paulino, não. Então, eu trouxe uns gols aí para a gente mostrar. Está no gatilho aí? Está ali? Coloca ali para mim, por favor. Olha o Silas aí, ó, menudo do Morumbi, campeão brasileiro, bicampeão paulista, naquele timaço do Silinho. Olha aí, dando toques rápidos, que era característica daquele time, fazendo golaço. Agora é pelo São Lourenço da Argentina, fazendo um golaço. Ele dribla em 5 e faz o golaço. Gol olímpico contra o Boca Juniors. Mais um golaço olímpico. Dominou. Faz o golaço de cobertura. Mais um golaço de cavadinha. Agora pedalou. Olha esse lançamento do Silas, cara. Que lançamento. Agora ele vai fazer a jogada, vai driblar, vai fazer uma clareada, dá assistência para o companheiro. Dribla 1, dribla 2, pedalada, bota para cima, passa por 1, passa por 2, deixa no chão, faz o giro. O Silas que jogou demais naquele time do Silinho. Olha que golaço, meu amigo. Aí começa só pancada de fora da área, um golaço atrás do outro. E olha esse passe de trivela pelo São Lourenço, cara. Absurdo. Aí é pelo Sporting de Portugal, jogando muita bola, fazendo gol de cavadinha. Mais um gol de cavadinha, dominando a bola no peito, camisa 10 do Sport. Olha isso, elástico, drible da vaca pra lá, drible da vaca pra cá. Era brincadeira o Silas, jogava muita bola. Grande Silas. Aí, João. Sabe para que eu trago esses gols, não? A próxima vez você fala para o seu amigo que não quer saber de Deus, cara, vão lá que tem uns gols para a gente ver lá. Aí você traz o cara, entendeu? E eu fui dar uma... Tem aquela foto dos 10 lá, dos números 10? Essa daí, olha que legal essa foto, hein? Apaga a sua luz um pouquinho aí. Esse aqui são os caras que vestiram camisa 10 da seleção em Copa do Mundo. Então tá o Rivelino aqui embaixo, pela ordem. Depois lá em cima está o Zico. Aí depois do Zico fui eu, camisa 10 em 90. Depois o Raí, 94. Depois foi o Rivaldo. Depois foi o Ronaldinho Gaúcho, lá, segunda foto. O Kaká, aqui na última. E o Neymar agora, nas últimas 2 Copas do Mundo, foi o Neymar. Eu fui dar uma palestra num colégio lá em Campinas, colégio Objetivo, tinha uns 250 adolescentes lá. E aí a professora me anunciou, falou, olha, isso aí é o Silas, que jogou no São Paulo, jogou na seleção brasileira, e óbvio que as crianças, os adolescentes não sabiam quem eu era. Mas já foram lá para o celular procurar e tal. Eu falei, olha, obviamente que vocês não vão lembrar de mim, talvez os pais de vocês, principalmente os São Paulinos, né? Falei, então eu vou colocar uns gols aí para vocês assistirem, depois eu vou dar a palestra. E aí a minha palestra chama Como Transformações em Metas. Dei a palestra quando acabou, uma menina, pastor Antônio, de uns 16 anos, veio falar comigo. Falou, Silas, puxa, que legal sua palestra, eu fiquei emocionada, tal. Você dá um autógrafo? Eu falei, dou. Como é que você chama? Ela falou, não, é para minha avó, ela falou. Eu falei, pô, que brincadeira. Ela falou, ela é São Paulina, apaixonada por você. Não falei, mas pensei, né? Lá dormir você, sua avó, todo mundo. E aí dei autógrafo para a menina, e foi muito legal, porque é bênção de Deus. Eu não tinha muitas condições de me tornar jogador de futebol. Eu era muito magro, mas eu era magro. E eu tive bronquite. A De Pascoal pagou 1 ano de tratamento para mim. Tomava injeção, chamava Fradermicina a injeção. Eu lembro dela até hoje, que eu tenho tanta raiva dela, que eu lembro dela até hoje. Eu tomava aqui, nesse ombro, e depois tomava aqui na semana seguinte, porque esse aqui ficava doendo uma semana, para depois tomar aqui de novo. Durante 1 ano e meio foi isso, e cada 15 dias tomava uma de penicilina aqui na veia, para me recuperar. E eu falei para alguns ali, que acho que para o Edilon, que se eu tivesse ido fazer teste no São Paulo, hoje, Reginaldo, com aquele corpo que eu tinha, eles não deixariam eu nem treinar.
E quando eu estava bebendo água atrás de um pilarzinho assim, uma muretinha, e os dois treinadores estavam ali embaixo conversando, e um falou assim para o outro: esse menino que veio de Campinas, o Silas, ele veio fazer o que aqui? Ele veio aqui para comer? E eu fiquei 45 minutos escondido ali embaixo de vergonha. Quando eles não pararam de conversar, eu não saí dali. Mas o meu pai falava duas coisas para o Paulo, meu irmão, e para mim. A primeira, que vocês dois não precisam assinar um documento para honrar a palavra de vocês. Seja a palavra de vocês sim, sim e não, não. E a outra coisa que ele falava para a gente: na vida de vocês dois, a última palavra quem tem é Deus. E naquele momento, eu confesso que eu não lembrei do primeiro conselho, mas eu lembrei do segundo, porque muitas vezes a gente desiste antes de começar, quando alguém fala alguma coisa para a gente que não necessariamente é verdade. Ah, você é pequeno demais, você é grande demais, você é gordo demais, é branco demais, é negro demais, é isso, é aquilo. E aí isso entra na cabeça da gente, vem e toma lugar no coração da gente. Eu poderia ter terminado a minha carreira ali antes nem de ter tentado. Mas a última palavra na minha vida, a última palavra na sua vida, daquele que ama, daquele que segue, daquele que serve a Deus, quem tem é Ele. A gente está com o Miguelzinho lá, que é neto do meu irmão gêmeo, câncer na cabeça, 3 tumores, e vai fazer a última bateria agora. Se não resolver, clinicamente não tem mais nada que fazer. Mas a gente está com o coração em paz, porque a palavra de Deus diz assim, que a vontade de Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Então a gente está em paz, a gente está orando, a gente está buscando, a gente está jejuando, a gente está se consagrando para conseguir o favor de Deus. Mas a vontade dEle, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Eu queria que você fechasse os seus olhos, eu queria orar antes da gente entrar aqui na palavra. Pode, obrigado, pastor. Senhor Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome nesta noite, te agradecemos, Pai, por tudo que já aconteceu aqui, te agradecemos, Pai, por essa cidade, te agradecemos, Pai, por essa igreja, te agradecemos, Senhor, pelo ministério, Pai, da IBNC, e por ver tantos homens aqui, Senhor, preocupados em fazer a Tua vontade, num momento tão difícil que a gente vive, num momento de imoralidade, Pai, num momento, Pai, onde a maior instituição que o Senhor colocou aqui na terra, a família, tem sido tão atacada de uma maneira tão feroz. Nós queremos te agradecer. Eu quero te agradecer por ver tantos homens aqui, Pai, preocupados não somente com a sua vida, mas também com a sua casa, com as suas esposas, com os seus filhos, também com o seu trabalho, obviamente, com a sua saúde. E tudo depende do Senhor, tudo vem do Senhor. Eu sempre que ouço falar de Rio Verde, eu ouço falar que é uma cidade próspera, uma cidade onde existe pessoas, Pai, com situações financeiras boas, mas a Tua palavra diz que a nossa segurança, a segurança de um homem não está na abundância dos bens que ele possa possuir, que a gente possa olhar para o Senhor, que é aquele que cuida da gente, que é aquele que conhece a gente, Pai, desde o ventre da nossa mãe, é aquele que conhece o nosso deitar e o nosso levantar, é aquele que penetra os nossos pensamentos. Nós queremos te louvar nessa noite, porque Tu és um Deus que cuida de cada um de nós. E que nesse momento, Pai, de exposição da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo possa compartilhar com os corações de cada um que aqui está. A gente não veio aqui para falar de religião, a gente veio aqui para falar de relacionamento, e que o Teu Espírito Santo possa dividir com cada um segundo a necessidade de cada um. E eu te prometo, meu Deus e meu Pai, que a gente não vai ficar com nada para a gente. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor serão dados a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. A gente vive um momento delicado,
E que bom que num sábado à noite, o São Paulo vai jogar daqui a pouco, já começou, e que você está aqui, porque o bom, ele é inimigo do melhor. Eu preciso ver muito jogo por conta do meu trabalho, mas o bom, ele é inimigo do melhor. E que bom que você escolheu estar aqui, porque eu tenho certeza que a palavra de Deus vai falar com você nessa noite. Eu queria que você, se tiver com a sua Bíblia aí, que você abrisse sua Bíblia no livro de Timóteo. Eu vou falar um pouco para a gente hoje sobre o contexto dos dias atuais. Como Deus vê e o que é que Ele espera de você e o que Ele espera de mim, como homens, como bravos, como pai, como filho. E tem muito texto na palavra de Deus que depois da leitura vem uma explicação. O pastor aborda a introdução, os pontos, a conclusão, a aplicação daquilo. E tem alguns textos que só por você ler o texto, ele se auto-explica. E esse aqui é um deles. 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 1. Mas você, o título aqui na minha Bíblia está: Os males e as corrupções dos últimos dias. Mas você precisa saber isso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão. E aqui começa o retrato daquilo que a gente vê hoje lá fora. Egoístas, avarentos, orgulhosos. Avarentos não é o milionário não só que é, não. O cara que não tem grana pode ser também, porque ele está preso naquilo ali. Então às vezes a gente acha que avarento é o cara que tem muito e que é mão de vaca, que é muquirana. Não. Aqui você pode ter pouquinho e ser também. Orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Esse é o retrato daquilo que a gente vê hoje, quando a gente sai lá na rua. Dentro da igreja é outro cenário. Mas quando a gente sai lá na rua, quando a gente começa a viver o dia a dia, quando você vai para os seus negócios, quando você vai fechar contratos, quando você vai... Eu estava fechando um contrato com o Morumbi, a gente trabalha com o setor elétrico de energia, a gente ia fazer gestão do estádio, pastor. Imagina a gente ter na nossa carteira de apresentação, nosso portfólio, o Morumbi. Quem que faz a gestão da energia aqui do Morumbi? Onde o Silas trabalha. E vocês viram o que aconteceu lá ultimamente no São Paulo, os escândalos que aconteceram lá. O meu nome seguramente já está envolvido nisso aí. O meu nome seguramente está envolvido nisso aí. A gente faz a gestão do Hospital Santa Marcelina, que é do lado da Neoquímica Arena. Tem muito corintiano aqui ou não? Ai. Pastor, por favor, pede para os caras não ficar muito junto, porque corintiano muito junto assim, por questão de segurança, entendeu? Separa os caras aí. E a gente faz a gestão lá. São 9,5 milhões de economia em cada 5 anos que a gente dá para o Hospital Santa Marcelina. Tudo dentro da lei, dentro da regulamentação que se exige e tal. Então, retrato daquilo que a gente vive nos dias de hoje. Aí você vai nas escolas, você vê a dificuldade que é. Você vai falando da educação. Aí você olha para os times de futebol que eu já falei. Você vai para a televisão, o que você encontra ali? E aí quando a gente vai lá para Isaías 6, ele fala o seguinte: no ano da morte do rei Uzias, isso ainda falando de contexto dos dias que a gente vive, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e exaltado trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo, serafins estavam por cima dele, aqui falando a grandeza de Deus, onde Deus está, quem Ele é, soberano sobre tudo. E ele diz aqui, no versículo 2, serafins estavam por cima dele, por cima do trono,
Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: vê se isso não é retrato daquilo que a gente vive nos dias de hoje. Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então a gente vê o retrato lá em 2 Timóteo, a gente vê o retrato aqui em Isaías, daquilo que a gente está vivendo. Ou seja, ele viu quem Deus era, a grandeza de Deus, ele viu quem ele era, e ele viu no meio de quem ele vivia. Essa percepção a gente precisa ter. Hoje eu trabalho na ESPN, é um canal de televisão, e como é que eu vou me comportar ali? Hoje, se você não falar nada, as pessoas já vão saber que você é cristão. Se você já ficar quieto, elas já vão saber que você é cristão. Estava falando com os meninos ali agora, antes de entrar para cá, que o Edilon perguntou no caminho, e um dos meninos perguntou na sala ali: você não se perdeu com tanta fama, com tanta coisa? Eu falei: eu sempre fui rodeado de pessoas que tinham temor de Deus. Então, isso é um sinal para nós. Com o que a gente está andando? Com que tipo de gente que a gente está andando? Careca, meu companheiro de vida, mais de 40 anos que a gente anda junto. Eu nunca falei para o careca: pô, por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo aquilo? Por que você está fazendo aquilo outro? Família do careca, menos 2 filhos, estão todos indo para a igreja. A Fátima, esposa do careca, a Aline, filha do careca, o careca, eles vão na igreja do Zé Sérgio. Zé Sérgio também, ex-ponta esquerda do São Paulo. Por quê? A palavra de Deus diz assim, lá em Pedro: santificai a Cristo nos vossos corações, para que estejais prontos para responder com mansidão, não com rispidez, não, para responder com mansidão a todo aquele que perguntar a razão da esperança que há em vós. A esperança que a gente tem é Jesus, a esperança que a gente tem é a salvação, a esperança que a gente tem é em Deus. Essa é a nossa esperança, mas a gente tem que santificar a Jesus no nosso coração. O que é isso? Separa o lugar no seu coração que é dele, é só dele. E aí quando o teu amigo fala assim: e aí, essa parada da sua fé aí, como é que é isso aí? Então você vem aqui, vamos sentar aqui, vamos tomar um café. Aí é Felipe Melo, aí senta com os 2 pés no joelho do cara e vai e dá uma rasteira. Aí você fala da tua fé, por que você é assim, por que você tem essa visão. E o careca hoje, a Bíblia fala: em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz teu irmão. O careca teve um câncer na perna aqui, foi um problema. Gente, você pode ter rios de dinheiro, aparecer um câncer, tem tipo de câncer que não tem dinheiro que ajude. É só a graça e a misericórdia de Deus para ajudar a gente num momento desse. E aqui, quando a gente olha para os tempos que a gente está vivendo, as coisas que estão acontecendo e como a gente deve se comportar, tem uma história muito legal aqui que está lá em Gênesis, no capítulo 6, que é sobre a vida de Noé. E aqui tem muito ensinamento para você, pai de família, e para mim, e para a gente entender como é que nós estamos hoje e como que a gente pode estar em Deus e aquilo que Deus faz na sua vida, na minha vida, e como isso repercute na família, no casamento, na vida dos filhos, na vida em sociedade, no trabalho, onde quer, na igreja, onde quer que a gente esteja. Gênesis 6, no versículo 5, diz assim: o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e aqui não era um ou outro,
todo o desígnio do coração deles era continuamente mal. Então o Senhor ficou triste. Deus, ele se entristece. Primeira coisa aqui, quando ele vê a bagunça, quando ele vê a sujeira, quando ele vê a corrupção, quando ele vê a imoralidade, quando ele vê pessoas sem rumo, ele ficou triste por haver feito o ser humano na terra. E isso lhe pesou no coração. O Senhor disse, gente, o Senhor continua falando. Ele fala através das pessoas, ele fala através das circunstâncias, ele fala através da sua palavra. A gente precisa estar atento para entender e receber o que Deus está falando. Versículo 7. Farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. A palavra de Deus diz assim que Deus, ele é um Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem. Mas usa de misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam. Eu tenho certeza, não sei, pastor Antônio, eu tenho certeza que eu sou fruto das orações do meu pai. Eu tenho certeza que o meu neto, que tem 6 anos, e a minha neta, que tem 3 anos, eles são frutos das minhas orações. Eu tenho certeza que os netos deles, lá na frente, os filhos, vão ser fruto das orações deles. Porque Deus, ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Então ele visita a maldade dos pais nos filhos até terceira e quarta, mas ele usa de misericórdia e bondade até 1000 gerações daqueles que o amam. E aqui a palavra de Deus diz assim: porém, Deus ficou triste, Deus falou o que ele ia fazer, porque a situação estava de fato insuportável. Porém, no meio desse caos, Deus encontrou Noé. Que ele possa encontrar você, que ele possa me encontrar, que ele possa encontrar os bravos, que ele possa encontrar os bravinhos, que ele possa encontrar as bravas também. Não é o time do Corinthians não, é as bravas de Deus, porque lá no Corinthians também é chamado de as bravas. Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Noé era homem, versículo 9, justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. O que a gente precisa fazer não é correr com Deus. A gente precisa andar com Deus. A gente precisa caminhar com Ele. A gente precisa buscar fazer a vontade dEle, aquilo que agrada o coração de Deus. De novo, versículo 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: faça uma arca de tábuas de... Deus não falou para ele, pega qualquer madeira. Pega qualquer madeira. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, Deus falando para você e para mim: ensinar-te-ei e te mostrarei o caminho que você deve seguir, e sob as minhas vistas te darei conselhos. Deus falando para você e para mim: eu vou te ensinar o caminho que você deve seguir, e sob as minhas vistas eu vou te aconselhar. Vai por aqui, vai por aqui, vai por aqui, ali você não deve ir, cuidado com isso, cuidado com aquilo. E ele fala para Noé: constrói uma arca. Quando Deus falou para Noé construir uma arca, não havia chovido na terra ainda. Os caras não sabiam o que era chuva. E Deus falou para ele: constrói uma arca. Olha os detalhes que Deus deu para ele. Nela você fará compartimentos
e a revestirá com betume por dentro e por fora, deste modo você a fará. Seu comprimento será 130 metros, a largura de 22, a altura de 13. Faça uma cobertura, deixando entre ela e a arca uma abertura de 0,5 metro. Deus está preocupado com você e comigo no detalhe. A palavra de Deus diz assim, que a intimidade do Senhor é para aqueles que Ele ama. Quando Ele falar para você, olha, eu fui renovar meu contrato com a ESPN, eu estou há 7 anos trabalhando na ESPN, eu estava numa reunião de pastores lá na igreja, e quando eu saí, meu chefe da ESPN me ligou, falou, Silas, vamos fazer uma videoconferência para a renovação do seu contrato. Aí eu saí e no caminho eu fui orando, falei, Deus, toda vez a gente vai renovar o contrato, a gente renova o contrato por 1 ano, e a tua palavra diz que o coração do rei está nas tuas mãos, o Senhor inclina ele para onde o Senhor quer. Toca no coração do meu chefe lá, para a gente renovar o contrato por 2 anos, porque 1 ano está passando muito rápido. E fui para casa, em nome de Jesus, amém, fui para casa. Almocei, fui lá para o telefone, ele me ligou, e ele falou assim para mim, Silas, você está contente aqui? Eu falei, estou. Ele falou, a gente também está contente com você. Ele falou, Silas, 1 ano está passando muito rápido, né? Vamos renovar o contrato dessa vez por 2 anos. Eu embaixo da mesa assim, eu fiz igual o Dunga. Porque Deus, Ele está preocupado com você e comigo no detalhe. Eu não pedi para esbanjar. Eu não pedi para... Não. Eu pedi para segurança. Eu pedi para... Porque, de fato, Ele usou as palavras que eu usei na oração para fazer aquilo. E Ele dá detalhes para Noé sobre tudo isso. Depois ele diz no versículo 17, porque vou trazer um dilúvio de água sobre a terra, para destruir todo ser em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra será destruído. Mas com você estabelecerei a minha aliança. Você entrará na arca e olha, quando a gente pisa na bola, a gente compromete a situação de muita gente. A gente compromete. Eu fui treinador técnico de futebol durante 11 anos. Eu sempre tive 4 famílias debaixo. O Reginaldo trabalha com isso, sabe? Eu sempre tive 4, o treinador de goleiros, o auxiliar técnico, o preparador físico, às vezes 2 preparadores físicos, e ainda tinha da mídia que já ajuda a gente com assessor de imprensa. Quase 5 famílias. Cara, quando eu ficava desempregado, ficavam desempregados 5 famílias. Quando o time, me mandava embora e queria ficar com um da comissão, eu falava, por favor, fica. Não vai não, se eu arrumar algum clube e eu tiver uma proposta melhor, eu vou te ligar. E se você quiser, você vem para a gente. Quando a gente pisa na bola, muita gente sofre com a gente. Mas quando a gente anda na direção de Deus e faz a coisa certa, olha aqui. E você entrará na arca, você, seus filhos, a sua mulher, as mulheres de seus filhos, as noras, de todos, ou seja, os filhos são beneficiados, as esposas são beneficiadas, as noras são beneficiadas, o gato é beneficiado, o cachorro é beneficiado, a planta que está na frente da sua casa é beneficiada, a fazenda, o milho, o grão, tudo é beneficiado quando a gente faz aquilo que Deus quer. Das aves ele fala aqui, e lá no versículo 22, você deve ter escutado isso que eu estou falando aqui já muitas vezes, porque o segredo não está em escutar, o segredo está em obedecer, e foi o que Noé fez. Foi o que Noé fez conforme tudo o que Deus lhe havia ordenado, assim ele o fez. Josué 1, 8 e 9 diz, não deixes de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o seu caminho, serás bem sucedido. E o versículo 9, Deus diz para você e para mim, não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas e nem te espantes, porque eu, o Senhor teu Deus, vou estar contigo por onde quer que você vá. Mas a gente precisa o quê? Obedecer.
A gente precisa obedecer. Versículo 5 do capítulo 7, Deus diz a mesma coisa. E Noé fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. Aí quando a gente olha para esse cenário, quando a gente olha para quando Deus pinça uma pessoa como Ele pinçou Noé, e Ele quer fazer isso com você e comigo. E quando a gente vem para governo espiritual dentro das nossas casas, aquilo que Deus espera de você, aquilo que Deus espera de mim, como pai, como marido, como sacerdote dentro da sua casa. Lá em 1 Coríntios 11, 3, tem um fundamento que Paulo lança para a igreja, para nós, que diz o seguinte: quero, porém, que saibam ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Ou seja, Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, e nós somos os cabeças dentro de casa das nossas mulheres. Só que aqui, ele não está falando que você e eu, a gente vai dar um soco na mesa. O pastor Marcondes falou aqui, a gente não vai dar um soco na mesa e falar quem manda aqui sou eu, pronto, acabou, e não tem conversa. Não. Aqui, a Bíblia fala que Jesus foi obediente a Deus até a morte, e morte de cruz. Quando os discípulos começaram lá, pô, quem que vai sentar à direita, quem que vai sentar à esquerda, quem que vai sentar do teu lado quando a gente estiver lá no reino, e Jesus falou o que para eles? Aquele que quiser ser o maior, seja aquele que sirva. Então aqui é pelo exemplo. Eu tenho certeza absoluta, pai, que mulher que vai achar ruim de um marido que quando ela levanta da cama você já está orando, de um marido que lê a Bíblia, de um marido que busca a Deus. Que mulher que vai reclamar de um cara desse? E na sua casa e na minha casa, os meus filhos estão todos na igreja. Um está terminando o seminário agora, é ministro de louvor também, o Caleb, Natan, Carole, as esposas, meu genro, está todo mundo e tal. Mas lá na sua casa e na minha, eles podem ler Bíblia igual a você. Aí não pode ler Bíblia mais do que você. Eles podem ter frequência na igreja igual a você e a mim, mas não podem vir mais na igreja do que você e eu. Eles podem orar igual a você, mas ele não pode orar mais do que você. E não é uma competição. É uma questão de sacerdócio. Eles podem jejuar igual a você, mas eles não podem jejuar mais do que você, não. Porque eles têm que olhar para o pai deles, eles têm que ter orgulho do pai deles. Eles têm que saber que ali dentro tem um cara que ora, tem um cara que busca a palavra. Porque o foco aqui é na nossa responsabilidade como homem, como líder, provedor espiritual, que deve guiar a família na palavra de Deus, como exemplo e não com autoritarismo, mas com humildade e serviço. De novo, Jesus disse: aquele que quer ser o maior, seja aquele que sirva. Tem um estudo que foi feito nos Estados Unidos que diz o seguinte: 7% da família vem para Deus quando é um filho que está no King's Kids, que está nos movimentos deles, as crianças. Como que chama aqui o movimento das crianças? Pacto Kids. Quando as crianças estão no Pacto Kids, 7% da família vem para a igreja. 17% da família vem para a igreja. Vem para a igreja aqui é ter relacionamento com Deus, isso que eu quero dizer. Quando é a esposa que trabalha na igreja, ou trabalha no coral, ou trabalha no artesanato, ou na escola dominical, em alguma área da igreja, 99%
5% quando somos nós. Olha a responsabilidade que a gente tem. O mundo, ele vai ser melhor quando as igrejas forem melhores. As igrejas vão ser melhores quando os casamentos forem melhores. Os casamentos vão ser melhores quando nós, os maridos, formos melhores. Isso é estatística. E agora, eu quero entrar numa outra aqui, que é muito séria, e que a gente precisa levar isso muito em consideração. Eu falava com o Edilon, falava com os meninos que 65% dos atletas de futebol, quando deixam o esporte, dos atletas de futebol não, dos atletas em geral, basquete americano, tudo, não tem um diploma de graduação escolar e nem habilidade para trabalhar no mercado. Se não receber uma ajuda de alguém, com alguma coisa relacionada com futebol, um sindicato, alguma coisa, não sabe fazer outra coisa. 78%, quase 4 de 5, falido de grana, desempregado e divorciado 2 anos depois que se aposenta. Uma carreira que dura em média 18 a 20 anos. Você tem todo dia horário para acordar, horário para treinar, horário para comer, horário para ir na escola, horário para dormir, horário para ir no médico. Aí você tem que ser melhor do que um cara todo dia, porque tem um cara que quer o teu lugar. Aí o técnico, muda de sistema tático, muda de país, muda de clima, muda de idioma, muda de cultura. Você faz isso durante 20 anos. 2 anos depois que o cara se aposentou, o cara está sem esposa, está sem trabalho e está sem dinheiro. Essa é a estatística do futebol. Agora, essa que eu vou dar para vocês aqui é dentro da igreja. Dentro da igreja. De cada 10 homens, em média, dentro da igreja, 9 terão filhos que abandonarão a igreja. Olha a sua responsabilidade e a minha. 8 não encontrarão satisfação na sua vida profissional. 5 terão sérios problemas com pornografia. E aqui, quero abrir um parênteses aqui. Essa é uma área que a gente tem que buscar ajuda. Porque isso aqui é uma brecha espiritual que se abre. Todo mundo tem um celular aqui, né? É um amigo, é um parente, que até gosta de você. Aí mandou uma brincadeira lá, apareceu aqui a mulher, você viu. A gente é homem, gente. A gente é homem. Uma das coisas que o Marcondes falou aqui é da questão da virilidade. A gente é homem. E aí você viu, gostou, viu de novo e abriu a brecha espiritual, o diabo entra ali. E aí a gente acaba preso numa situação que pode destruir não só você, mas pode destruir o seu casamento, pode destruir o seu testemunho, pode destruir o seu espaço na igreja. E aqui, nessa área, a gente tem que ser fraco, porque o homem foi feito para resolver problema, e não para trazer problema. E às vezes o cara fica aguardando isso com ele, eu vou resolver, já vou resolver, cai. A gente tem visto aí gente grande, gente dentro da igreja, pastores fora do Brasil, se metendo em confusão, porque não prestou atenção nesse detalhe. Chama o pastor, alguém que você conheça, fala, vem cá, pastor, estou com um problema nessa área aqui, me ajuda. E você vai ter mais uma pessoa para te ajudar. Você, porque eu não estou falando do cara que está começando agora com Deus, não. O cara que está começando agora com Deus, traz com ele. Às vezes o cara ainda fala muito, lá na ESPN, os caras não acreditam, pastor, que eu não falo palavrão. Eu falei, não, nunca falei, não está no meu dia a dia falar. Mas às vezes o cara, mas nem na hora, aquela hora assim, eu falei, não estou acostumado, não falo. Mas como tive muito problema como técnico por isso,
Porque os caras queriam que eu xingasse. Eu falei, mas o Vicente Del Bosque, que foi campeão do mundo com a seleção da Espanha, sentado no banco de perna cruzada, conversando com o amigo dele, ele treinava o time. Não precisa falar palavrão para ganhar jogo. Mas às vezes o cara vem com isso. E aí, sou eu que vou convencer o cara? O careca às vezes fala ainda uns palavrões, mas sou eu que vou, careca. Não, é o Espírito Santo de Deus que vai fazer o trabalho no dia a dia, que vai convencer. É Ele quem convence o mundo da justiça, do pecado, é Ele quem convence. Então, essa área é uma área, por isso que é bom a gente estar entre homens aqui. Porque a gente pode falar, a gente pode abrir o jogo. Se você está tendo problema com isso, chama alguém, conversa. Eu estou tendo problema com isso aqui, me ajuda. Por quê? A gente falava com o pastor Antônio ali agora, essa igreja aqui é uma igreja que prega santidade. É uma igreja que prega a vida pura diante da presença de Deus. Porque, irmãos, uma coisa é a gente pecar. Não tem como a gente viver sem pecar. Agora, você viver deliberadamente no pecado é completamente diferente. Eu sei que eu estou fazendo aquilo ali, eu continuo naquilo ali, não. Então, se você tiver algum problema com isso aqui, busca ajuda para poder sair disso aqui. E quando a gente vê esse cenário, e a gente vai lá para Romanos, no capítulo 12, uma das coisas que a gente precisa ser é inconformado. A gente não pode se conformar com aquilo que está errado. Principalmente nós que somos sacerdotes nos nossos lares. A gente precisa entender que lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 1 e 2, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. No versículo diz assim: está ali? E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Primeiro, a gente só vai conseguir ter uma mente renovada quando a gente tiver Jesus e o Espírito Santo no coração da gente. É Ele quem vai de dentro para fora mostrar para você e para mim onde a gente precisa de mudança. Mas Ele fala lá, e não vivam conforme os padrões deste mundo. Se Ele fala dos padrões desse mundo, é porque tem outro mundo. O cristão que quer andar conforme a vontade de Deus, ele tem que se equilibrar entre o reino de Deus e o reino daqui de baixo. Lá no reino de Deus, a nossa luta é com o joelho no chão. Aqui, na terra, é na força do braço. Eu que fiz, eu que conquistei, eu que consegui. No reino de cima, a gente não é vencido pelo cansaço. A Bíblia fala para a gente andar a segunda milha, porque é na segunda milha que está a vitória. Então a gente precisa entender isso. Quando você ama, segue e serve a Deus, você não fala como o mundo lá fora fala. Você não age e nem reage como o mundo lá fora age e reage. Você não se veste como o mundo lá fora se veste. O homem tem menos problema com isso, com o negócio de vestimenta, do que a mulher. Mulher tem mais problema com vestimenta, porque a moda agora é uma saia mais curta, a moda é uma calça colada, a moda não sei o quê, e as mulheres ficam ali tendo que se equilibrar na moda, e sou crente na moda. A gente não pode. A gente, como sacerdote dos nossos lares, uma vez eu tenho a minha filha que é médica, ela estava saindo de casa, e eu vi que ela ficou lá em cima e não desceu. E eu falei, estranhei e tal. Aí ela saiu com as amigas dela da medicina, e aí quando ela estava lá, eu peguei meu telefone e liguei. Falei, filha, onde que você está? Estou aqui com as minhas amigas no restaurante. Tira uma foto aí sua e manda aqui para mim. Aí ela estava com uma saia que não era
Então eu falei, filha, essa saia aí não está legal. Não, pai, tá no joelho, tal, não sei o quê. A gente tem que estar ligado, gente. É a família da gente, é a filha da gente. Então, nesse mundo espiritual, a gente não age, a gente não reage como eles. E tem um detalhe: a gente precisa saber bem o que a gente quer, quem a gente agrada. Se a gente vai agradar a Deus, se a gente vai agradar as pessoas, principalmente quando se trata das nossas festas. Vai casar um filho, eu costumo dizer que é igual ao jogo de futebol. Tem 2 tempos. O primeiro tempo é aqui na igreja. Aí você contrata os cantores da igreja, esse pessoal que cantou aqui, pô, quem que não vai se emocionar, quem que não vai se aproximar de Deus quando ouve a música desse jeito? E aí está todo mundo bonito, aí o pastor fala do ouro, que é um metal precioso, aí fala do cordão de 3 dobras, que não se quebra facilmente, o casal e Deus, não tem como quebrar. E aí os seus parentes, que vêm lá de longe, a mulher está chorando já no ombro do marido. Nossa, bem, olha, eu queria isso aqui para a nossa família, eu queria que a nossa família fosse assim, olha isso, e a gente não tem isso. Esse é o primeiro tempo. Aí vai para a festa. E aí é que é. Chega no segundo tempo, nós vai descer lá para o ABC, não sei o que, e aí, e aí, sabe o que eles falam? Vamos voltar para o nosso mundo, que pelo menos a gente não é hipócrita, pelo menos a gente é o que a gente é. Então a gente, como cristãos, a gente precisa saber quem a gente é em Deus. Isso é muito importante para que a tua vida, sabe? Deus não prometeu que a gente vai ser milionário, mas Ele prometeu que Ele vai cuidar da gente. Puxa vida, eu lembro de coisas que 9 filhos, a mãe morta, sem comida, meu pai, vamos orar, botava os 9 para orar, parava alguém lá na frente de casa que devia dinheiro para ele e trazia uma compra de mês. Não foi 1, nem 2, nem 3, eu vi isso muitas vezes. Deus sempre proveu aquilo que a gente precisa. E para terminar, como que a gente resolve isso? Como que nós, maridos, pais, aqueles que querem andar com Deus, que querem ter intimidade com Deus, como que a gente resolve isso? Lá em João, no capítulo 14, versículo 15, Jesus, antes de ascender aos céus, ele disse para os discípulos: se vocês me amam, que isso, cara, tá rápido ali, hein? Quem que é que está mudando ali? Como é que você chama? Que isso, eu baixo o galho e você arranca a fruta, é assim que faz. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo é aquele que não entregou a sua vida para Jesus ainda. A palavra de Deus diz assim, que Ele veio para os que eram seus, Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, Deus deu o poder para essas pessoas de se tornarem filhos de Deus. Aqueles que não aceitaram Jesus no coração ainda, e aqui de novo eu vou falar, não estamos falando de religião, falando de relacionamento. Aquele que ainda não recebeu Jesus no coração, ele é criatura de Deus, porque todos nós fomos formados, criados por Deus. Quando você recebe a Jesus no coração, você passa a ser filho de Deus. Então ele fala, mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Então ele diz, é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e ele estará em vocês. Gente, se tem uma coisa que você e eu, a gente precisa buscar, é caminhar na presença do Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala assim, que é Ele
quem coloca em você e em mim tanto o querer como o realizar. Quando eu saí daquela reunião de pastores que eu orei, ele mesmo colocou no meu coração de eu orar naquele sentido, da gente fazer um contrato de 2 anos. E as coisas que aconteceram, assim, na minha vida, de caminhar com o Espírito Santo de Deus, foram impressionantes. Não tem como, eu não tenho como voltar para trás, nem se eu quisesse. Não tem como, porque eu tenho experimentado a companhia e a presença de Deus de uma maneira. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando a gente ora para Deus, em nome de Jesus. Mas quem é que é o agente executivo da Trindade, na sua vida e na minha? É o Espírito Santo de Deus. E eu não entendia isso. Eu falei um dia para o Alex Dias Ribeiro: Alex, me explica essa parada aí do Espírito Santo de Deus, porque para mim 3 em 1 é o toca-fita, o rádio e o toca-disco que eu tenho lá em casa, lá, aquele aparelho assim. Eu falei, não. Ele falou: Silas, pensa no sol como um todo. Pensa num sol como um todo. É como se fosse Deus. Pensa na luz do sol, aquela luz que a gente vê brilhante. É como se fosse Jesus. Mas o calor que a gente sente na pele é o Espírito Santo de Deus. Não é tremendo isso? Deus, Jesus, o Espírito Santo. Eu estava indo para a Argentina jogar no São Lourenço. Joguei 4 anos no São Lourenço. Aquele gol que eu fiz contra o River Plate lá foi o gol mais bonito que eu fiz na minha vida. Foi contra o River Plate, foi lá pelo São Lourenço. Você não precisa estar 100% para Deus te usar. Eu estava com um rasgo na perna aqui, que eu tenho até hoje, daqui a aqui, operado. Eu não queria ir nem para o jogo. O treinador me levou para o jogo, me colocou no segundo tempo. Foi o único jogo que eu joguei, era uma camisa 15, acho que não deu para ver direito. Eu estava de reserva, entrei no intervalo, fiz o gol mais bonito da minha vida. Deus, Ele não precisa que você esteja 100% para te usar. Ele só precisa que você esteja disponível à disposição dEle. E Ele vai te usar. Fui para todas as vezes que eu joguei contra a Argentina, pastor Antônio, era quebra-pau. Seleção brasileira, clube, terminava -2 para lá, -2 para cá. E apareceu de eu ir para a Argentina. E eu falei, pô, vou fazer o que lá? Vou lá para ficar apanhando lá? Eu falei, não vou não. E Deus falou para mim, eu quero você lá na Argentina. Eu falei, beleza, eu vou. Cheguei lá, estava no hotel, a menina ficou dando em cima de mim lá 20 dias, a recepcionista do hotel. Eu querendo ir para o apartamento, que eu queria minha família lá, eu não ando com coisa errada. E aí eu ajoelhei no meu quarto, falei, Deus, o Senhor me quer aqui? Amém. Eu vou fazer igualzinho o Gideão fez. Vou colocar uma lã molhada e na manhã tem que amanhecer seca. E depois eu vou colocar a lã seca e ela vai ter que aparecer molhada. E a lã, sabe o que era? 2 gols. Meu primeiro jogo, quero fazer 2 gols. E essa vai ser a confirmação que o Senhor me quer aqui. Em nome de Jesus, amém. Levantei. Quando eu levantei, eu falei, Deus, eu não sou careca, não sou Romário, eu não sou esse goleador todo aí, né? Falei, 2 gols são muito. Eu falei, mais um sim. E essa vai ser a confirmação que o Senhor me quer aqui. Fui treinar, fim de semana o técnico me chamou, falou, Silas, você vai estrear domingo. Falei, contra quem? Falou, contra o Boca Juniors. Falei, Jesus. Logo contra o Boca Juniors. Fui para o jogo. Primeiro tempo, um frio, um campo todo ruim e tal, e 0-0. Segundo tempo eu peguei a bola. O cara jogou a bola para mim na entrada da área, trouxe a bola para a perna esquerda, pum, cravei a bola lá no canto, 1-0 para nós. Peguei a bola de novo, joguei na direita assim, o lateral direito passou, eu fui para dentro da área e vieram 2 zagueiros do Boca comigo, mais um lateral. E eu entrei assim, quando eu vi que eles vieram junto comigo, eu dei uns 2 passos para trás. Sabe aquele cruzamento que o Jorginho fazia na seleção brasileira assim, que a bola vem certinho na sua cabeça assim? Eu não precisei nem pular. Só dobrei o joelho um pouco assim, pum, cabeceei, e já saí para comemorar. Entrou um cara lá, chamava Moja, um zagueiro do Boca. Eu brinco que ele devia estar nos quintos dos infernos, aquele cara que eu não sei de onde que ele saiu.
A bola pegou na cabeça dele e foi lá na entrada da área. Quando eu caí assim, o Espírito Santo de Deus falou assim para mim no meu coração: se você tivesse me pedido os 2 gols, eu te daria, porque eu sou Deus e para mim não tem nada impossível. Eu comecei a chorar dentro do campo, e arrepiei do dedo até no dedão do pé, e os meus amigos: Pablo, o que passa? Que explicar para os caras no meio de um jogo o que estava acontecendo. Ganhamos de 1-0, e o missionário que estava comigo lá falou: Silas, tudo que aconteceu aqui foi bíblico. Eu falei: Johnny, o que foi bíblico? Ele falou: primeiro, a palavra de Deus diz assim: seja feito conforme a fé que tu tens. Você não tinha fé para 2 gols, mas mesmo assim Deus confirmou que Ele quer você aqui na Argentina. Fiquei na Argentina. Primeiro ano a gente foi 2º lugar no campeonato, o River Plate foi campeão, e o meu contrato não foi um contrato muito bom, porque eu tive pubalgia, então estava Zé Sérgio, técnico do Itachi no Japão, mandou os diretores do Itachi me ligarem. Eles queriam montar no Itachi, no Caxiwa Reysol, o trio do São Paulo: Careca, Miller e Silas. O Careca já estava lá, o Miller foi contratado, eles queriam me levar também. Vim para São Paulo, fui para São Paulo, e naquela manhã eu estava orando, e eu falei: Deus, eu não sou nenhum herói da fé, o dinheiro que eles estão me oferecendo é muita grana, é grana para gerações. Eu falei: esse ano aqui o contrato não foi um contrato legal, mas a tua palavra diz que a segurança de um homem não está na abundância dos bens que ele possui. Eu não quero correr atrás de dinheiro, eu quero fazer a sua vontade. E Colossenses 3,15 fala assim: seja a paz de Cristo o árbitro. Eu falei: Deus, se é para eu ir para o Japão, que eu sinta alegria, que eu sinta gozo no coração, que eu sinta aquela alegria. Mas se é para não ir, que a hora que eu estiver sentado lá conversando com eles, que eu me sinta mal. Fui lá para o escritório do Juan Figuer, que era meu procurador na época tal. A hora que eu sentei na cadeira, já comecei a me sentir mal. O japonês lá com a camisa, fotógrafo, e eu falei: senhor Juan, a gente pode ir ali na sala, ali atrás? Ele falou: vamos lá. Fui lá, falei: senhor Juan, não quero ir para São Paulo, para o Japão. Qualquer empresário no lugar dele ia tentar me convencer, porque a comissão que ele ia receber era muita grana também. Ele falou: você não quer ir para o Japão? Eu falei: não. Voltamos lá, e ele falou assim: Silas, o Silas não vai para o Japão. O diretor do time japonês era em 1994, a seleção brasileira já tinha sido campeã nos Estados Unidos do mundo, e o japonês falou assim para mim: Silas, o Dunga, o Jorginho, o Leonardo, o César Sampaio, o Bismarck, o Alexandre Torres, seus amigos estão todos no Japão. Eu falei: não tem nada a ver com a vida de ninguém. Ele falou: o problema é sua mulher? Eu falei: não, minha mulher me dá outros tipos de problema, mas não é isso aí. Falei: não, tá gravando isso aí? Isso aí, depois você corta, irmão. Aí, brincadeira, ela tá de boa. Aí ele falou assim para mim: você quer mais dinheiro? Eu te dou mais dinheiro. E eu falei para ele: não passa por aí, não quero mais dinheiro. E voltei para a Argentina. Quando eu estou saindo do escritório dele, pastor, antes de pegar o elevador, o Espírito Santo falou no meu coração, mas foi tão forte, sabe, quase que eu olhei para o lado assim, para ver se tinha alguém ali do meu lado. Ele falou na minha mente e falou no meu coração: você fez muito bem em ser obediente à minha voz, mas você não se esqueça de uma coisa. Você não se esqueça de uma coisa. Você não se esqueça de uma coisa. Você que está aqui me ouvindo, não se esqueça de uma coisa. Ele falou: eu sou Deus e eu não fico devendo nada para ninguém. Quando você faz a vontade de Deus, Deus não fica devendo nada para você, absolutamente nada. Voltei para a Argentina. A gente foi campeão argentino depois de 21 anos. Eu fui melhor jogador do campeonato. Ganhei um programa na televisão, pastor, que ia custar $25 mil por semana. Nós pagamos 0, porque a gente tinha 6 atletas cristãos e uma corredora argentina, que era a Adriana Calvo, que era número 1 lá, que era cristã também. Eu falei: nós temos 6 e nós temos
ficamos 6 anos no ar com o programa. Um judeu, Matias Sandler, que tem um escritório na 9 de julho, do lado do obelisco, com 60 funcionários, ele falou para mim: eu sou judeu, eu não compartilho da tua fé, mas eu acompanho você desde o dia que você chegou aqui, e eu quero que você coloque o nome da minha empresa no rodapé do programa. Ele bancou o programa. Ele foi, a minha filha é apaixonada pelo lateral esquerdo, que era judeu também. Eu falei para ele: eu coloco no rodapé, no meio do pé, na cabeça do pé, onde você quiser eu coloco. O cara bancou o programa. Fui embaixador do São Lourenço até dezembro agora do ano passado. Nós começamos um trabalho na mesa da minha casa, 4 pessoas, um uruguaio, um armênio, um hondurenho e eu. Esse trabalho hoje está na América Latina toda, na América do Sul toda, chega nos Estados Unidos, na mesa de uma casa. Por quê? Assim como Noé, eu fui obediente à voz de Deus. O Vélez Sarsfield foi campeão do mundo contra o Milan. Próximo jogo do Vélez Sarsfield era contra a gente, São Lourenço. Eu estou na concentração, indo para o estádio, eu estava muito inquieto aquele dia. Eu falei: Deus, dá um sinal aí que a gente vai ganhar esse jogo. E na hora veio um pensamento: você não acha que Deus tem coisa mais importante para fazer do que dar um sinal para você se vai ganhar jogo? Mas a intimidade do Senhor é para aqueles que Ele ama, e a Bíblia fala: pedis e não recebeis, porque não pedis em nome de Jesus. Pedis e não recebeis, porque pedis para gastares nos prazeres, e não era para aquilo. Eu falei: quer saber? Eu vou pedir. Se Ele falar não, falou não. Se Ele não atender, está tudo certo. Eu falei: Deus, dá um sinal. Quero ver uma coruja. Buenos Aires, saindo do centro de Buenos Aires. O ônibus pegou um outro caminho. Foi para lá, foi para lá, foi para lá, desceu, entrou num túnel. Quando ele saiu do túnel, que eu olhei, tinha um prédio. Pensa num prédio gigante, uma coruja pintada no prédio. Eu acho que não deu tempo do artista colocar o nome do que era. Tinha só a coruja lá. O Espírito Santo falou assim para mim: e aí, tá bom ou você quer uma coruja maior do que essa daí ainda? Gente, sem brincadeira, o Vélez Sarsfield deu bola na trave, deu bola no rosto do goleiro. Nossos zagueiros tiraram bola de em cima da linha. Nós chutamos 3 bolas no gol, fizemos 3 gols e ganhamos de 3-1. Deus fala: tá vendo? Fica calminho, não pense que foi pela sua força não. Isso aí foi só um presente que eu te dei, para você entender que eu te amo, estou com você, e quando você é obediente, eu também te ajudo. E era isso que Deus tem para falar para você hoje aqui. Quando eu li lá em Isaías 6, que ele fala que os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Ali era uma manifestação da graça de Deus para aquele lugar, uma presença de Deus sobrenatural ali. A gente foi campeão do mundo na Rússia. A imprensa bíblica brasileira, eu estava com 19 anos, a imprensa bíblica brasileira me deu 25 bíblias em português, 4 bíblias em russo. Nós demos as bíblias para os jogadores. Tafarel, nosso goleiro campeão tetra, se converteu ali com a gente. Tafarel é nosso irmão em Cristo, um cara sensacional. Um russo que era o intérprete nosso, demos a Bíblia para ele em russo. Para começar, que para entrar no país, a policial pegou a máquina fotográfica das mãos do paraguaio, jogou a máquina no chão e pisou em cima da máquina. Eu estava com as 2 bíblias dentro da minha mala. Eu não escondi não, falei: não vou esconder, porque se eu esconder vai ser pior. E aí o Dida, lateral esquerdo, eu falei, era meu irmão das reuniões, eu falei: Dida, você fica do meu lado, que se eu for preso você vai junto. Eu vou ficar preso sozinho aqui não. Na Rússia, naquela época ainda tinha um resquício de cortina de ferro ainda, estou falando de 1985. Esse Alexandre, 1 ano depois que nós fomos campeões do mundo, estava com a seleção principal. O Dida também estava, ele viajou de trem da Rússia para a Romênia para encontrar a gente, para falar que estava lendo a Bíblia, que estava andando nos caminhos de Deus. Quando eu vi ele na rua assim, no vídeo, eu comecei a chorar já dentro do saguão do hotel. A gente foi campeão do mundo, sub-20. Eu fui escolhido o melhor jogador do mundo.
eu fui para o quarto, a gente se perdeu, um hotel, 4.000 apartamentos, pastor Antônio, é o maior hotel da Europa ainda, até hoje, Rócia Hotel, e eu e Dida perdida, eu falei, Dida, cara, vamos orar, vamos agradecer só, vamos orar, agradecer a Deus, vamos pedir nada, agradecer. Nós começamos a orar, e o quarto se encheu de fumaça. Cara, o Dida tirava a camisa assim, ficou rodando a camisa assim, Jesus está aqui, assim. Eu falei, está aqui, está aqui. Tinha só 19 anos, já fazem 40 anos isso, e eu não me esqueço disso, porque a presença da pessoa, do Espírito Santo de Deus na sua vida e na minha faz toda a diferença. Um mês antes do casamento da minha filha, pastor, sofri um acidente com o carro, voltando da ESPN, meu carro rodou na Bandeirantes, Reginaldo conhece bem aquela área ali, quem já viajou ali conhece, rodou na Bandeirantes e voltou para o meio da pista. Eu bati num caminhão, esse caminhão grande, a uns 100 por hora ele estava. Bati no meio do caminhão, bateu a traseira da caminhonete e me jogou lá na grade. Do jeitinho que eu estou aqui, eu saí do carro. Andei 500 metros para pedir ajuda no pedágio, mas o mais importante de tudo isso, a gente estava falando isso ali agora, é o pastor, eu não fiquei com medo. A hora que a caminhonete rodou, que ela estava indo, o caminhão estava na direção assim do primeiro banco aqui assim, e eu estou vendo que eu estou indo em cima do caminhão, eu só falei assim, Jesus me ajuda, e não acredito que eu vou morrer desse jeito. Um mês antes do casamento da minha filha, e eu fiquei feliz de não ter ficado com medo, porque essa vida aqui, quando você tem Deus na sua vida, ela não termina aqui, ela é só uma parte, a gente vai viver com Ele pela eternidade, e esse é o propósito pelo qual você deve acordar de manhã, trabalhar, cuidar da sua família, cuidar dos seus filhos, quando terminar aqui, a gente ir para lá. Deus em primeiro lugar, teu casamento em segundo lugar, teu casamento que eu falo é sua esposa, depois os filhos, depois a família estendida, parentes, irmãos, primos, tios, tal, depois a saúde, e depois o talento que Deus dá para você e para mim. Quando a gente usa o talento que Deus dá para a gente em favor de alguém, a gente está comunicado com Ele diretamente. E por último o trabalho, mas o trabalho não está em último porque é último, ele está só no lugar dele. Dê a vida pelo seu trabalho, quando você estiver trabalhando. Quando você não estiver trabalhando, vai cuidar da família. Essa é a minha ordem de prioridade. Depois você pensa nisso, estabelece a sua. Mas coloca Deus, coloca o seu casamento, coloca os seus filhos diretos, sua saúde, o talento que Deus deu para você e para mim. E quando a gente fizer desse jeito, não tem como dar errado. Amém? Deus te abençoe muito, feliz 2026, muito obrigado por esse tempo. Vamos orar, queria que você ficasse em pé. E eu não posso ir embora daqui sem perguntar para você que ainda é criatura de Deus, mas não se tornou filho de Deus ainda. Silas, eu quero isso aí para mim, eu quero ter esse relacionamento com Deus. E se você é esse, eu gostaria que você saísse do seu lugar, que você viesse aqui na frente, eu queria orar por você. Esquece vergonha, esquece nada disso, porque todo mundo que está aqui e que já é filho de Deus fez isso um dia. Amém. Vem aqui para frente. Amém. Quem mais está falando aí no coração? Não fica lutando com você não, vem para cá. Ninguém pode resolver teu problema. Eu não posso, ninguém pode, só Jesus que pode. Vem aqui na frente, amém. Vem para cá. Amém, graças a Deus. E se você está com muita vergonha, eu vou dar mais uns minutinhos para você vir aqui. Amém, 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 amém. Amém, graças a Deus. Eu não posso ir embora desse jeito. Um dia eu estava na casa do Guga, do Gustavo Kirten, do tenista, e eu falei isso para ele. Eu falei, Guga,
Eu não vim aqui na sua casa para jogar tênis. Eu vim aqui para te falar duas coisas. Você precisa colocar uma mulher na sua vida, uma esposa. Hoje ele está casado. Quando ele estava namorando a menina, ele me chamou para conhecer a menina. E eu falei, você precisa colocar Deus na sua vida, porque é a melhor coisa. A Bíblia fala assim, quando alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas passaram, eis que se fazem novas. Ah, porque muita gente fica falando, não, eu não sirvo para isso, eu sou muito pecador. Quando você aceita Jesus no seu coração, os seus pecados são perdoados. E Ele vai passar a cuidar de você. E aí, Gálatas 5 diz assim, que você vai ser, quando você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, mansidão você vai ter, domínio próprio, temperança, ou seja, os frutos do Espírito Santo de Deus vão começar a brotar na tua igreja, na tua vida. E aí você vindo aqui, a igreja vai te ajudar a caminhar nas coisas de Deus. E vocês vão ver que essa foi a maior decisão que eu tive na minha vida, de aceitar a Jesus no meu coração. Parabéns, porque vocês deviam estar com a camisa do bravo já, porque vocês foram bravos agora. Às vezes sair no meio da multidão e vir aqui para frente não é fácil, mas é melhor a gente passar vergonha 1 minuto do que a gente... E não é vergonha nenhuma, porque isso aqui é coisa de gente grande. O altar é um lugar de vitória. Amém? Senhor Deus e Pai, te damos graças nessa noite, pela tua graça, pela tua bondade, pelo teu cuidado, pelo teu amor que é infinito, pela tua bondade, Pai. Aqui estão, Pai, os teus filhos, Senhor, que estão dizendo no coração deles, e eu quero pedir para vocês repetirem comigo, pode ser em voz baixa, voz alta, do jeito que você quiser. Deus, eu te aceito no meu coração nessa hora. Eu te peço que o Senhor perdoe os meus pecados. E te peço que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. Eu te recebo como meu Senhor e como meu Salvador. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um aplauso para essa galera que está aqui na frente. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado por cada um que aqui chegou, muito obrigado pela vida dessa igreja. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor, que Teu Espírito Santo compartilhe nos corações aquilo que cada um precisa, e que a gente possa dar passos na Sua direção, que quando a gente dá passos na Sua direção, o Senhor dá passos na nossa direção também. Ajuda, Pai, a gente ter intimidade contigo e com Teu Espírito Santo. É Ele quem nos guia a toda a verdade. Em nome de Jesus. Fica com cada um de nós. Abençoa, Pai, o ministério dos bravos. Daí BNC, em nome de Jesus. Aleluia. Amém e amém. Muito obrigado. Deus abençoe.